Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a 10ª temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Raquel Ogando, diretora de Comunicação Corporativa e Reputação da BRF. Lembrando que a BRF é uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo, com uma atuação diversificada, né, bovinos, suínos, frango, e que tem uma atuação global, leva a marca do Brasil para diferentes países do exterior. Então, a gente vai conseguir conversar com ela ou com a Raquel hoje, entendendo mais sobre os pilares da marca BRF, essa marca que é detentora de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, mas a Raquel, como diretora de comunicação corporativa, vai olhar, acima de tudo, a marca mãe, a marca BRF, né? Então, a gente vai ter oportunidade de conversar com ela. Lembrando que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, um projeto no qual a gente se orgulha bastante de ter feito. A gente tem a alegria de poder dizer que o Bora hoje é um dos principais, se não o maior, série específica sobre discussão de gestão de marcas no Brasil, com mais de 60 conversas gravadas com profissionais do Brasil e do exterior, de diferentes áreas de atuação, comunicação, relações públicas, sustentabilidade, comunicação corporativa, publicidade, mídias digitais, estratégia efetivamente de branding, por aí vai. Né? Então, a gente tem esse orgulho de estarmos na 10ª temporada. O Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, ou seja, que não tem nenhum tipo de vínculo comercial. Que ele tem é um patrocínio natural da Caliber, uma consultoria especializada em reputação corporativa, porque esse é um tema que interessa a todos nós. Okay? Então, se você está curtindo, por favor, dê o seu joinha aqui embaixo e, acima de tudo, compartilha com a gente as suas impressões e as suas sugestões de melhorias, de temas, de pessoas a serem entrevistadas. Então, em um segundo, com a gente, Raquel Ogando, a diretora de comunicação corporativa da BRF, essa gigante que responde por nada menos do que 11,6% do comércio global de aves. Ok? Então, em um segundo, Raquel Ogando. Grande abraço, até já. Olá, pessoal. Voltando agora, então, com Raquel Ogando, diretora global, olha a responsabilidade, hein? Diretora global de comunicação corporativa e reputação da BRF. Estava conversando aqui antes com a Raquel, a gente está se conhecendo agora, um amor de pessoa, e a gente está conseguindo conversar um pouquinho. E aí, só na abertura, eu falei, né, sobre a BRF, essa gigante, esse orgulho nacional, uma gigante, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo. Eu esqueci de mencionar que, além daquela representatividade do comércio global, a BRF também está presente, olha só, uma empresa brasileira está presente em mais de 110 países pelo mundo, né, e com mais de 100 mil, vou repetir, 100 mil colaboradores. Então, a gente também vai falar lá no final um pouquinho sobre o olhar para os colaboradores, a força da comunicação interna. Mas para botar ela no jogo, né, vamos começar a conversar aqui. Raquel, prazer em conhecê-la. Obrigado pelo convite para estar aqui no Bora Falar de Branding. Vai ser um prazer a gente poder aprender com você esse olhar sobre como toda a comunicação corporativa e as estratégias de reputação da BRF estão estruturadas. Bom, o prazer é todo meu. Obrigada, quero agradecer em primeiro lugar aí, Dario, o convite. Estou muito honrada de estar aqui, fazendo parte aí desse incrível hall que você está conseguindo reunir de experts no tema, né? Então, primeiro começar aqui parabenizando você por todo o trabalho, esse legado, e dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, me sinto bastante honrada com o convite, espero poder trocar uma ideia e contribuir aí para a gente ir aprimorando cada vez mais o nosso mercado de comunicação e marketing. Ok, bacana. E como brasileira, eu não desisto nunca, né? A gente já há muito tempo está namorando a Raquel. Nem sempre, isso eu já falei em outras gravações, nem sempre a agenda da organização ou a agenda do executivo permite direto no primeiro momento. A gente respeita todas as agendas, os compliances internos, mas agora se tornou possível. A gente está muito feliz de ter a Raquel com a gente. Então, vamos começar, querida. A primeira pergunta, sempre do Bora, ela tem um ângulo muito pessoal. A gente queria entender um pouquinho sobre sua experiência profissional, o que você estudou, aonde você estudou e os caminhos que fizeram você chegar a estar hoje como diretora global da BRF. Bom, bacana, essa pergunta é ótima.
Eu sou jornalista de formação, Dario. Eu sou santista, sou uma caiçara de Santos e sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de ler, de escrever. E quando eu estava terminando ali o colegial, né, o atual ensino médio, eu tinha um pouco de dúvida se eu seguiria por um caminho do jornalismo ou pelo caminho da publicidade e propaganda. Na dúvida, eu prestei as duas universidades. Acabei entrando em publicidade e propaganda na Universidade Católica de Santos e eu cheguei a cursar. Mas eu sempre tive uma paixãozinha ali guardada pelo jornalismo e decidi que era importante trilhar esse caminho. Eu parei a faculdade na Unisantos e vim para São Paulo, prestei vestibular, voltei para o cursinho, prestei vestibular e entrei na Universidade de São Paulo. Foi um período de bastante intensidade, vamos dizer assim. E no mesmo ano que eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar como estagiária na Brahma. Era um estágio em comunicação interna, então foi muito interessante porque eu entrei na faculdade e já começando no mundo da comunicação corporativa, que eu não fazia nem a menor ideia que existia. Eu lembro que na minha entrevista para essa posição, tinha um grupo de meninas, né? E a pergunta era: o que é que você entende de comunicação interna? E eu falei: não entendo nada de comunicação interna, mas eu estou aqui muito a fim de aprender. Então, eu fiz a faculdade já trabalhando na Brahma, bem no ano da fusão, isso foi no ano 2000, o ano da fusão, e acabei sendo efetivada em comunicação interna, então eu fiz a minha carreira toda dentro do mundo corporativo. Passei pela comunicação interna, passei pela área de comunicação externa, cuidando das marcas de consumo, né? Então, eventos, lançamentos. Depois eu fui cuidar um pouquinho da área mais institucional e acabei passando 9 anos na Ambev. Saí de lá como gerente de marketing institucional, cuidando da marca Ambev, mas por um convite que foi irrecusável na ocasião, que era justamente montar uma área de comunicação com todas essas competências integradas, a interna, a externa e a marca, numa mesma área. E aí eu fui para a Santos Brasil, que é uma empresa de logística, líder também no seu segmento, prestadora de serviços, né? E aí um universo bastante diferente da indústria. E na Santos Brasil acabei também trabalhando um pouquinho a temática de sustentabilidade, que foi uma coisa que eu me apaixonei quando eu estava na Ambev, porque era uma área que era correlata à minha. Acabei fazendo um curso de gestão para sustentabilidade na Fundação Dom Cabral e montei lá na Santos Brasil, então, a estratégia de sustentabilidade, toda a parte de mapeamento de stakeholders. E saí de lá 9 anos depois, fiquei 9 anos na Santos Brasil. Acabei assumindo também a área de atendimento ao cliente, porque você sabe, na área de serviços, a comunicação acontece no dia a dia do contato com o cliente. Então, eu tinha comigo, além da comunicação e sustentabilidade, também a área de inteligência competitiva e atendimento ao cliente. E vim para a BRF há 4 anos, por um convite também aí irrecusável no momento de transformação da BRF, uma mudança que estava acontecendo na ocasião ali em 2018, uma mudança do conselho, a chegada do Pedro Parente, um momento novo para a BRF de reconstrução, tinha um desafio enorme ali de marca, né? Quem conhece a BRF sabe, uma empresa muito forte, né? Originária aí da fusão de Sadia e Perdigão, ainda em 2009, né? Então, uma marca jovem, com uma série de desafios. E estou na BRF desde então, há 4 anos, sou uma pessoa apaixonada por histórias e apaixonada pelo que eu faço. Então, estou bastante feliz aqui de compartilhar um pouquinho dessa minha história tão breve e tão curta com vocês. E eu fiz aqui várias anotações enquanto eu estava falando, às vezes eu baixo a cabeça porque eu estou fazendo uma anotação. Então, assim, primeiro, eu um dia ainda vou fazer uma estatística de todos os entrevistados no Bora, mas eu te digo que de bate-pronto, eu diria que quase 50% são jornalistas, tal como você. Então, essa é a minha primeira estatística. E, se eu não me engano, você é a terceira pessoa. Eu tenho certeza da Carolina Prado, que é a gerente de comunicação corporativa da Intel, e, se eu não me engano, TecBan, uma outra pessoa da TecBan, esqueci o nome dela agora, desculpa, estou esquecendo o nome, fizeram esse caminho de Santos para São Paulo. Então, a minha estatística tanto 50% de jornalista como profissionais que saem de Santos, celeiro,
né, e que vem para São Paulo. Conheço o Santos Brasil, eu também trabalhei com comunicação de logística, então intermodal e tudo. Né? Agora mesmo escutei esses dias o anúncio da Intermodal E é um 2022. universo apaixonante, né, Dani? É um universo muito, como qualquer universo, né? Se você pensar no farmacêutico, se você pensar no seguro, é Sim. um universo com suas características próprias, com sua força muito, muito grande, né? E com características fortes. E aí, BRF, aí para quem está nos assistindo, a Raquel já deu a dica aqui. Se você quiser entender, e ela vai falar bastante ainda, mas se você quiser entender os primórdios, né, da BRF, o DNA, a constituição da BRF, vale a pena você entender sobre a crise financeira de 2008 e o que, de alguma forma, levou depois a, não sei se é a melhor expressão, a junção das operações de Sadia e Perdigão com uma marca holding que é a BRF. Então, procure ver, procure saber, pesquise, crise financeira global de 2008, impactos no Brasil e impactos especificamente na Sadia, que levou à junção Sadia e Perdigão. Fica aí o famoso hashtag Fica a Dica. Adorei esse início, né? Você nunca, então assim, se eu estou correto, você nunca trabalhou em agência nem em veículo, Nunca trabalhei do outro lado do balcão. ou seja, raiz. Raiz, eu sou comunicação corporativa raiz. Tá bom. E o que Mas você sempre falou? aprendi muito com os colegas que estão, né, nesse caminho, tanto nas agências, que a gente tem sempre uma proximidade muito grande na comunicação corporativa, quanto nas redações, né? Mas não passei por redação, só na universidade mesmo, e eu já estava dentro do mundo corporativo, o que era, dava uma perspectiva bastante interessante. Entendi, entendi. E aí vamos começar então a entrar e falar mais sobre BRF. Aliás, deixa eu voltar um passo antes. Dentro que eu brinquei das estatísticas, é impressionante também como um conjunto grande de pessoas com quem eu já tive a oportunidade de gravar o Bora fizeram o seu início de carreira em algumas grandes empresas. Ambev, Nestlé, P&G e Unilever. Acaba que pessoas, aí estou falando acima de tudo para quem está nos acompanhando, né, porque pode ser uma realidade ou uma oportunidade para você, como essas marcas, por serem house of brands, por terem várias marcas embaixo dela, a Raquel entrou ainda quando ainda era Brahma, mas depois virou Ambev, com uma enormidade de marcas dentro do seu guarda-chuva, como elas formam, moldam profissionais que têm um olhar ampliado sobre a questão de gestão de marca. Né? Então, muita gente com quem eu já conversei começou ou na Ambev, ou na Procter, Unilever e Nestlé, por exemplo, autênticas House of Brands, como é também o caso da BRF. Talvez para a sociedade brasileira, a BRF tenha mais força, né, é só um pensar, meu, mais força até pelas suas marcas que estão na gôndola, Sadia, Perdigão, ou Quali, mas acima de tudo é uma marca com uma expressão global muito relevante para o nosso país e acaba sendo carente de marcas brasileiras que tenham internacionalização. Mas vamos falar primeiro de pilar? Quais são os grandes pilares dessa marca BRF? E para quem não conhece, BRF é uma bela abreviação, um acrônimo de Brasil Foods. É bem lembrado aí, Dario. A BRF, quando foi feita a fusão, né, primeiro nome, inclusive, foi dado para a companhia Brasil Foods. A gente ainda escuta de vez em quando esse nome por aqui, e no final houve essa abreviação para BRF. Né? Então, uma empresa que nasce da junção de duas grandes empresas muito fortes nos seus segmentos, né, com marcas icônicas e que tem presença, aí a gente fala hoje, a Sadia, a Perdigão e a Quali estão presentes em 9 de cada 10 lares brasileiros, né? Assim, se não em 10, é uma presença muito forte, são marcas preferidas, e aí o desafio grande de juntar essas marcas, e que até então eram concorrentes, né? Um desafio semelhante ao que aconteceu lá atrás na Ambev, quando juntou Brahma e Antártica,
formar isso numa nova companhia, né, que é a BRF. Hoje a marca BRF, ela é principalmente um sinônimo para a gente de qualidade, né, de integridade, é um sinônimo de inovação. A gente tem aqui um pilar muito forte, principalmente quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, que existe toda uma transformação do mercado e encaminhamento de liderar essa transformação, né? Então, inovação é muito forte, e a gente tem trabalhado cada vez mais também o pilar da sustentabilidade, né? Que está inerente ao nosso negócio. Acho que é interessante para as pessoas conhecerem um pouco de BRF, quando a gente fala de Sadia e Perdigão, são marcas fortes e que tem toda uma cadeia por trás disso, né? Então, o frango pronto que você compra para fazer com praticidade na sua casa, que é só esquentar, ou o mac and cheese, né, que você recebe, você esquenta em 5 minutos, está pronto, tem toda uma história por trás. E quando a gente fala principalmente das proteínas, a gente está falando de uma cadeia que é viva, longa e complexa, né? Então, e essa cadeia, a gente trabalha no modelo de produtores integrados, né, onde a BRF fornece todos os insumos e suporte técnicos para esses produtores que trabalham para a criação, né, dos animais, e é onde começa a nossa cadeia, lá na compra do grão, né, na compra do grão que vai ser a ração para esses animais, até a mesa do consumidor, passando aí pela logística primária, pela logística secundária, que a gente chama a entrega, inclusive, na casa do consumidor, né? Então, é uma cadeia bem longa e que demanda, então, também um trabalho muito forte de interdependência, né? As decisões que são tomadas hoje vão impactar o futuro da companhia em 2, 3, 4 anos, né? Então, o suíno que você está comendo hoje, ele foi planejado há 3 anos, que ele tem um tempo, né? A cadeia leva um tempo até isso virar o produto final. Então, é muito interessante e são atributos muito fortes que a gente tem trabalhado, principalmente num trabalho que começou aqui, então, até em 2018, eu falei para você, no momento de renovação da gestão da BRF, com um trabalho de reforço da cultura, né? Um trabalho muito forte de dentro para fora. Você mencionou aqui no comecinho que são 100 mil pessoas, né? É isso mesmo, a gente tem quase 100 mil colaboradores no mundo todo. Então, é uma força também muito forte, uma potência muito forte que a gente está trabalhando desde então, né? Então, esses hoje são os grandes atributos aí de BRF. Conversa boa é assim. Se você perdeu, volta um pouquinho que eu vou tentar passar aqui algumas partes que a Raquel falou. Primeiro, ela falou de marcas concorrentes, que em algum momento se juntam para formar um organismo maior. É muito fácil, ou mais fácil, quando a marca A compra a marca B e tudo passa a se tornar uma única marca. Você faz um processo de transição e se coloca ali. Ter a maestria de conseguir passar a ser uma hold que tem 2 marcas que até ontem disputavam pizza, salsicha, frango a frango, e conseguir manter, de novo vou usar a expressão, com maestria, que essas 2 marcas continuem sendo marcas líderes no mercado, isso exige um equilíbrio, uma estratégia muito forte. Esse é o primeiro ponto. Segundo, integridade, inovação, sustentabilidade. E aí a Raquel puxou assim um rosário de coisas, né, que é o conceito de produtores integrados. Então, a gente abriu um outro pop-up aqui, que é a questão da sustentabilidade. Os produtores integrados, então, assim, não é o frango da BRF, é o apoio à disseminação de conceitos, estratégias, uma parceria com N mil produtores integrados pelo Brasil e pelo mundo, que, ao final, tem a certeza de comercializar a sua produção com BRF. E aí ela fala de uma cadeia viva, longa e complexa, com certeza é. Com certeza é, e que eles dominam acima de tudo. Bacana, bacana. Bacana mesmo, né? Porque, assim, de novo, às vezes, para quem está nos acompanhando, mas pode estar
escutando só, está se deslocando, e aí esses pontos passam desapercebidos. Então, de vez em quando é importante a gente fazer algum highlight. E aí, na assinatura, vocês usam uma assinatura muito feliz, que é nossa parte pelo todo, né? Como surgiu essa expressão, né? Nossa parte pelo todo, de um bem-estar maior, de um planeta melhor. Muito feliz. Como é que vocês construíram isso? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a gente vinha fazendo um trabalho, né, em cima desses pilares que eu falei de reforço da marca, e isso já em 2019, né, no momento ali, com a cultura sendo trabalhada muito fortemente dentro da empresa, e quando, até então, a marca usava o Alimentamos o Mundo, né, muito em cima da questão de alimentar, né, e dessa presença global. Mas em 2020, a gente se viu muito desafiado e por conta da pandemia, né? A gente tinha acabado de redefinir, vamos dizer assim, o propósito da empresa, né? Que é o propósito de vida melhor, que é o propósito de levar alimentos de qualidade, cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas no mundo inteiro, fazendo a gestão sustentável dessa cadeia, que é viva, que é longa, que é complexa, e levando vida melhor para todo mundo. Quando veio a pandemia, esse propósito ele se mostrou muito feliz porque juntou e uniu realmente essa cadeia toda em torno desse objetivo comum, que era continuar mantendo o abastecimento. A gente enfrentou desafios muito grandes, né, logo no início ali da pandemia, inclusive desafios que poderiam implicar em um desabastecimento nas gôndolas, né? Então, quando uma cidade resolve fechar a fronteira ou parar o transporte intermunicipal, né? Quando as autoridades resolvem que tem que fechar tudo, e como é que fica como é que fica a produção, né? A indústria de alimentos foi considerada essencial, mas ela também não vive sozinha, né? Ela precisa de todo o resto do entorno, né? Então, foi nesse contexto do início ali da pandemia que a gente falou, agora é a hora da gente trazer um novo mote que mostre o nosso papel, né, para a sociedade e o que é que a gente está fazendo. A gente está fazendo a nossa parte pelo todo. E isso conversa muito também com essa visão da cadeia, né, onde cada um tem a sua parte, cada um contribui para o todo. E isso tem muito a ver também com esse pilar de sustentabilidade, que a gente falou um pouquinho antes, né, porque a BRF é uma empresa que tem um impacto enorme na vida de muitas pessoas e um impacto positivo e propositivo em muitas comunidades também onde ela está presente, né? A gente tem uma capilaridade muito grande. Então, foi baseado num momento de crise, vamos dizer assim, que veio essa oportunidade da gente trazer uma força, né, renovar a força da marca com a nossa parte pelo todo. A gente chegou, inclusive, a fazer um filme para televisão, ele foi veiculado somente nas praças, né? Foi uma veiculação em TV aberta, mas um filme regional. A gente tinha um objetivo muito específico de falar com as comunidades e falar principalmente nas localidades onde a gente estava presente. E foi muito feliz, Dario, a gente ficou bastante feliz aí, porque o reconhecimento, tanto interno quanto externo, a conexão com esse mote e o reforço do propósito, ao final, né, de 2020, a gente viu aí a marca crescer em alguns rankings de reputação e que mostraram que então a gente estava fazendo a coisa certa, no caminho certo. Bacana, bacana. E aí eu só notei aqui, né, uma postura ativa e propositiva, né, e aí que casa com o propósito de vocês de oferecer uma vida melhor para todos, né. O destino conspirou a favor do propósito, né, fez ele ganhar força, né, fez ele ganhar força. Na verdade, não é que fez ele ganhar força, fez ele ser cada vez mais real para todo mundo, né? Mais perceptível para todo mundo. Ele fez muito sentido, né? Ele fez muito sentido e foi interessante porque a gente tinha que recém trabalhado isso e a comunicação, principalmente interna, foi essencial. As pessoas já
já tinham um conhecimento e aí elas entendiam o propósito e elas viveram esse propósito. Então, a gente teve um reforço muito grande, eu acho que de conexão, né, com o que a empresa estava fazendo e que continua fazendo até hoje, né? Vocês têm, a gente está na era, né, em que várias empresas estão se posicionando de forma mais ativa e propositiva, só para voltar naquela expressão, nas questões ESG, né? E vocês, de novo, como uma liderança natural e uma posição global muito forte, vocês, logicamente, também são desafiados, cobrados por conta disso, e vocês têm um compromisso público na questão do net zero, Sim. né? Podia contar um pouquinho para a gente, assim, qual é o compromisso, desculpa para quem não conhece, qual é o compromisso e, acima de tudo, como é que vocês trabalham nessa direção? Eu queria te contar uma coisa até antes de falar do Net Zero, que a gente, e no final de 2020, a BRF lançou a Visão 2030 dela, a visão de negócio da próxima década. Uhum. E essa Visão 2030 projeta a empresa como uma empresa global de alimentos, né, que oferece cada vez mais produtos de alto valor agregado, né, coloca o consumidor ali no centro da tomada de decisão e que tem a sustentabilidade como um dos seus pilares, né? Então, sustentabilidade para a gente faz parte do plano estratégico da empresa. A gente tem 22 compromissos públicos assumidos em sustentabilidade, sendo mais da metade deles relacionados a bem-estar animal, que é uma coisa inerente à nossa cadeia, né? Mas temos uma série de compromissos assumidos, e um desses compromissos foi o compromisso da gente se tornar net zero, né? Ou seja, o nosso balanço de emissões ser neutralizado até o final de 2040. Então, esse compromisso foi lançado no meio do ano passado, né? Foi um compromisso que a gente lançou no fórum, nosso primeiro fórum BRF ESG Fórum, e a gente realizou isso no meio do ano passado, lançou o compromisso. Desde então, a gente já realizou mais uma edição desse fórum, né? É um fórum semestral, onde a gente presta contas sobre o avanço nesse compromisso. E o compromisso de ser net zero, os nossos compromissos ESG, eles hoje fazem parte da remuneração dos executivos da companhia. Acho que isso é muito importante também trazer aqui, né? A gente tem uma das metas globais, que é uma meta, um combo ali de desafios ESG, que implicam na remuneração de todos os executivos, né? Então, é um tema que a companhia tem levado bastante a sério, e dentro desse compromisso ESG, do compromisso especificamente de ser net zero, desdobram-se uma série de ações, dentre elas ter a rastreabilidade 100% dos grãos, né, da nossa cadeia, tem uma série de compromissos assumidos e de metas e planos de ação, que a gente gosta de falar que são planos em ação, né? E por isso é muito importante, quando a gente olha sob uma ótica da cadeia, o envolvimento de todo mundo, porque a gente tem certeza que é um desafio que é coletivo e a BRF precisa de todos na sua cadeia para conseguir atingir, né? O net zero, ele implica em a gente balancear as emissões não só daquilo que está diretamente relacionado ao nosso negócio, quem entende um pouquinho disso aí costuma falar das emissões do escopo 1, mas também as emissões escopo 1 e 2, né, energia e aquilo que a gente produz diretamente, mas também as emissões do escopo 3, que é aquelas emissões de quem trabalha junto com a gente, né, mas não diretamente a BRF emitindo. Então, o papel nosso de influenciar positivamente a cadeia é ainda mais relevante, por isso a gente tem organizado uma série de fóruns e eventos e conversas para engajar os nossos stakeholders nessa jornada. Você fala estágio 3, está falando dos produtores integrados? A gente está falando, por exemplo, desde o grão, né? Quando a gente fala de escopo 3, a gente está falando desde o grão, a gente está falando de tudo, a cadeia inteira. Então, por exemplo, as emissões da navegação, né? A gente exporta para muitos países, né? Então, tem uma coisa que é o que eu emito aqui para produzir na minha fábrica, né? Ou no meu caminhão que está rodando. E tem outra coisa que é a cadeia inteira, né? Então, isso é muito importante
Por isso que é muito importante a gente incluir todo mundo nessa conversa. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por mais de uma vez, você falou da cadeia, dessa complexidade, e com certeza ela é grande, vasta e desafiadora. Eu queria fazer duas perguntas em um. Um é, como é que você estrutura a comunicação com diferentes stakeholders, consumidores, nutricionistas, investidores? Eu sei que deve ter uma área específica, né, de RI, mas você conversa, a marca BRF tem um ecossistema grande de stakeholders, e aí, juntando com isso, além como você estrutura essa conversa coletiva, como é que está estruturado a sua equipe para dar conta disso tudo? Bom, a minha equipe não dá conta de tudo, né? A gente não faz nada sozinho. Então, você já deu a dica aí, por exemplo, a área de RI tem uma área, né? Mas, sim, a gente tem todos esses stakeholders mapeados, né? E as áreas que são responsáveis por eles. Então, por exemplo, quando a gente fala de integrados, a gente tem uma área de agro e pessoas, e uma área responsável por toda a interlocução com esse time, inclusive com o uso de ferramentas de tecnologia que dão suporte técnico para o produtor. A gente tem um aplicativo do produtor agro, né? Então, existe uma ferramenta e o que a gente faz? A gente aproveita dessas conexões para passar as mensagens e essas mensagens estarem alinhadas, né? Então, hoje na BRF é uma clareza muito grande da responsabilidade de cada área e que esse é um trabalho conjunto, é um trabalho de interdependência. Qual que é o papel da área de reputação e comunicação? O nosso papel é um pouco ser o maestro aí e coordenar as iniciativas, né? Otimizar esses fóruns, dar os guidelines e as grandes mensagens, né? Então, os atributos, e inclusive, não só na gestão de crise, por exemplo, a gente atuou de uma maneira muito forte com um fórum específico que a gente tratava os temas, mas no dia a dia mesmo, compartilhando informação. Hoje a minha área está estruturada em 2 gerências, uma gerência que cuida da parte de comunicação interna e branding, e uma outra gerência que cuida de toda a comunicação externa, que inclui aí também a parte de redes, premiações, e a participação dos executivos em fóruns, né? Então, hoje são 2 gerências, a gente tem, ao todo no time, atualmente, são 13 pessoas, se não me engano, e a gente está estruturado a partir do Brasil, né? Na área de comunicação interna, nós temos em todas as unidades de negócio focais points, né? Focal points que acabam dando esse apoio, principalmente ligados ao RH. Acho que isso é muito comum, principalmente na indústria, né? Funciona como parabólicas, né? Esses focal points funcionam como parabólicas, né? Exatamente, exatamente. E em termos assim, de canais, a gente tem uma amplitude de canais para poder conversar com cada stakeholder, tanto interno, que a gente também tem uma diversidade de stakeholders internos, né? Então, assim, a gente tem hoje, por exemplo, na área de agro, a gente tem ali uma posição que a gente chama extensionista, que é a pessoa que vai dar o suporte técnico ao integrado, né? É a nossa conexão com esse produtor integrado. Então, com esse público, a gente tem determinadas informações que precisam chegar, né? Da mesma forma que no lado de vendas, por exemplo, a gente tem uma equipe forte comercial e que também tem mensagens específicas que precisam chegar. O nosso papel é muito mais coordenar e trabalhar as grandes mensagens corporativas. E a gente trabalha muito em parceria com as áreas. E todos os canais corporativos estão sob a nossa gestão, né? Tanto nos contatos externos, a gente trabalha com alguns parceiros apoiando a parte de imprensa, quanto internos, né? Então, nos canais internos, a gente tem cada vez mais avançado na digitalização e inclusão, né, das pessoas, para a gente ter acesso rápido a um público que é muito vasto, diverso, e poder customizar as mensagens de uma maneira cada vez mais assertiva. Mas é isso, a minha equipe não faz nada sozinha, a gente faz isso em conjunto com muitas outras pessoas da organização. E aí, Raquel, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, né?
pegando aí, você falou que tem duas gerências, uma de comunicação interna, uma de comunicação externa. Você explicou os seus canais, as suas estruturas, acima de tudo, vocês fornecem as grandes linhas de comunicação, ou guidelines, como a gente quer, e isso acontece. Legal. Mas, cá com meus botões, eu fiquei pensando assim, pô, são praticamente 100 mil colaboradores. E eu não sei a melhor expressão, se fosse no ambiente fabril, eu diria que a maior parte deles deve ser de chão de fábrica. Né? Então, não sei qual é a melhor expressão quando a gente está falando de uma grande empresa de alimentos. Mas entendo que uma grande parte deles não tem na sua concepção de trabalho diário o acesso ao digital. E a comunicação hoje ela é primordialmente digital. Então, como é que você faz para atingir aquela pessoa que trabalha, sei lá, mais distante dessa realidade, desse contexto digital, para que ela esteja inserida dentro do processo de comunicação? Entendo que isso é uma dificuldade, não sei, é um desafio, pelo É. menos. Olha, essa é uma ótima pergunta, viu, Dário? A gente tem duas formas de trabalhar com esse público e fato que da nossa população a maior parte é o público que está nas operações, né, nas nossas fábricas, principalmente no Brasil. A gente tem duas formas de trabalhar. Primeiro, a gente ainda tem os canais tradicionais dentro das fábricas, o mural, a gente tem algumas unidades, a gente tem pilotos de TV, a gente tem trabalhado, né, com essa mídia, e também rádio. A gente tem algumas unidades que a gente tem testado a rádio interna. Mas a outra forma que a gente trabalha é avançando na inclusão digital desse público. Como que a gente faz isso? Primeiro que, quando a gente olha para serviços de RH, já tem uma boa parte dos serviços que são prestados por meio de um chatbot que atende pelo WhatsApp. Então, quando a gente pensa na relação do colaborador com a empresa, uma boa parte dela já tem sido feita digital e o WhatsApp é uma coisa que todo mundo usa, né? Então, a gente tem pego carona na comunicação, a comunicação tem pego carona nessas interfaces e a gente tem usado bastante também do próprio WhatsApp, né? Desse caminho das pessoas trocarem coisas, né? Então, essa digitalização ela tem acontecido e mais recentemente a gente tem um portal global que é a nossa intranet, onde assim, tudo está ali dentro. E esse portal hoje a gente tem uma área de notícias lá dentro. E hoje ele pode ser acessado por qualquer pessoa, mesmo os que não são informatizados. Então, houve uma grande inclusão digital na companhia como um todo, não só em comunicação, mas como um todo. Esses colaboradores foram incluídos digitalmente e a gente agora está entrando com os conteúdos de comunicação. Então, o portal Global BRF, qualquer um pode acessar. E a gente tem uma newsletter que hoje está dentro do portal, é um lançamento bem recente, agora foi lançado em fevereiro, e todo mundo pode acessar. Então, a gente tem visto esses números crescerem semana a semana, né, dessa inclusão. Mas a gente não deixa de lado os canais tradicionais nas unidades e, além disso, acho que poderia incluir uma terceira frente, que é a própria liderança como um canal. Então, a gente tem aqui um processo comunicacional muito bem estabelecido com uma ferramenta para a liderança, que é o InfoLeader. Então, os temas que a gente precisa garantir que sejam cascateados e trabalhados, principalmente de forma ativa, a gente tem esse material que é meio que um briefing, um Q&A, né, perguntas e respostas, para que o líder possa estar preparado para comunicar. Então, o líder comunicador também é um canal para a gente, também é uma frente que a gente trabalha, e o nosso time suporta toda essa comunicação, todo esse trabalho aí junto aos líderes, né? E aí estou falando de líder, o supervisor mesmo, que está lá na fábrica, como é que ele vai trabalhar aquele tema específico. Óbvio, a gente não tem infolíderes toda semana, mas a gente tem uma quantidade razoável de temas que a gente aborda e que a gente coloca esse líder como um interlocutor. Acho que é importante do que a Raquel falou, a gente botar a luz e voltar só a dois pontos, pegando do final isso que ela falou, né, do papel do líder comunicador, do infolíder, cada vez mais, e sempre será assim, né, o líder tem
como dos seus grandes desafios, estabelecer um canal de comunicação fluido com todos os seus pares, subordinados, equipe e tudo mais, né? E esse é um desafio, né? Na minha experiência profissional, já vi várias pessoas, ótimos técnicos, com uma dificuldade imensa de lidar com pessoas, né? Então, assim, cada vez mais isso vai ser exigido. Eu não estou falando de BRF, estou falando na vida como um todo. E o segundo, né, é muito bacana quando a gente vê uma pessoa na posição da Raquel, na diretora global, dizendo em público, não, mas a gente também faz coisas tradicionais, a gente também tem lá a TV, a gente também tem o mural, a gente também tem a rádio, né? E mesclando tudo isso num grande caldeirão, juntando com o WhatsApp, juntando com isso, com aquilo, ou seja, no final das contas, temos que utilizar de todos os meios possíveis para fazer com que a comunicação flua da melhor maneira possível, né? Diria eu que, por favor, é só, antes que alguém reclame na internet, diria eu que até, se necessário for, mensagem por tambor para que chegue do outro lado, desde que seja uma informação correta, crível e necessária, que chegue do outro lado, tá? Vamos lá, meu bem. Quais foram os grandes desafios, né? E, assim, todos os comunicadores como um todo foram bastante desafiados. Quais foram os grandes desafios da gestão da marca BRF? Vamos assim dizer, né? A gente está em 2022, vamos dizer, tomara a Deus que o pior tenha passado, mas quais foram os grandes desafios, principalmente no momento em que a pandemia se instalou, né? Não sei se é a melhor expressão, mas que toda a incerteza, o caos se instalou. Foram os grandes desafios para você, como uma diretora de comunicação corporativa dessa mega organização, além de respirar, né, o famoso respira, pensa, respirar fundo. Né, além do respirar, quais foram os teus grandes desafios? Bom, eu acho que assim, como todo mundo, a gente enfrentou desafios de toda sorte, né? Então, acho que o primeiro desafio foi, no nosso caso aqui de BRF, garantir que todas essas 100 mil pessoas estavam bem informadas a respeito dos protocolos, a respeito das questões de segurança. A gente aqui na BRF tem um compromisso, segurança é um compromisso inegociável, então a gente foi muito diligente em relação a manter as pessoas seguras, e os protocolos mudavam a cada dia, né? Então, acho que o principal desafio foi cuidar das pessoas, né? E aí a gente aqui, como comunicação, entra de uma maneira muito ativa, né, para garantir que a informação chegasse a todo mundo, e não só aos 100 mil colaboradores, mas também aos nossos públicos de relacionamento, né? Então, a gente teve um desafio interno muito forte de estabelecer novas rotinas para que a informação fluísse de uma forma, acho que muito mais veloz, né? Dado que tinha muita informação. Eu acho que a comunicação corporativa teve um papel essencial em determinados momentos onde a gente via a crescente fake news, né, a respeito da pandemia. Então, a gente acabou, as empresas acabaram se tornando fontes, né, de informação, esse nosso papel social aí que a gente fala da comunicação, né, a gente estudou ali comunicação social, acho que foi colocada à prova, né, a gente não faz juramento que nem médico, mas eu acho que a gente tem um dever, acho que tem um dever aí da profissão, né. Então, foi um trabalho muito intenso, primeiro, de manter as pessoas muito bem informadas para garantir que elas ficassem seguras, né. Segundo, de manter a produção, e para isso a gente precisava trabalhar aqui no nosso setor. A gente ainda teve um desafio adicional, que era uma narrativa que vinha em função do estágio da pandemia em outros países, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países na Europa, onde havia um questionamento sobre possíveis focos de contaminação dentro de empresas do mesmo segmento que a gente, né? Então, essa narrativa, ela veio muito forte na imprensa, e a gente precisou trabalhar de uma maneira muito ativa para mostrar tudo que a gente estava
tudo que já vinha sendo feito, inclusive de protocolos pré-existentes, que eram muito diferentes em relação às comparações que estavam sendo feitas, né? E esse trabalho de comunicar, né, não só com a imprensa, mas também setorialmente, e engajar os agentes para que a gente conseguisse continuar produzindo alimento para não faltar na prateleira. Então, esse foi um trabalho muito intenso, e a gente enxergou, por outro lado, uma grande oportunidade de fortalecimento da marca, né? Que foi quando veio a campanha Nossa Parte pelo Todo. A gente viu que desse limão, né, podia sair uma boa limonada, mas era uma limonada com propósito, era uma limonada que reforçava ali a nossa trajetória e o nosso engajamento para superar a pandemia. Então, foi um trabalho bastante intenso, e fora o desafio do lado aqui da gestão, né, dos times à distância, e a gente, como comunicação, foi muito demandado. Então, eu disse, foram 6 meses, pelo menos, que foram non-stop do nosso time trabalhando em revezamento, né, era um time acionado o tempo inteiro para todas as questões, né, e isso acho que fortaleceu, acho que foi um momento de fortalecimento da comunicação como uma área estratégica para a organização, né? E a gente viu isso depois, inclusive, reconhecido dentro da empresa e fora da empresa. Mas foram desafios, acho que semelhantes a muitas áreas de comunicação aí, e no nosso caso, acho que as dimensões acabam potencializando um pouco esse desafio, né? A dimensão da organização e a nossa abrangência também, né? Sua presença, que não era só comunicar no Brasil, mas a crise tinha, a pandemia tinha estágios diferentes nos países, né? Então garantir também uma comunicação adequada para cada estágio da crise, e os estágios da crise eram diferentes em cada lugar onde a gente estava presente, né? E para isso a gente precisou de um trabalho com muitas mãos, né? Não só o nosso time aqui interno, que eu já falei para você, não é muito grande, mas também os parceiros que trabalham com a gente, todo mundo junto aí nesse período, trabalhando para a gente estar sempre um passo à frente, né? E garantindo que essa narrativa vinha sendo coerente e vinha ajudando a empresa a manter o seu propósito, né? Sem falar no outro lado que a gente também se engajou muito fortemente, que era o lado do apoio, do combate à pandemia. A BRF foi uma das primeiras que anunciou a doação de 50 milhões de reais em ações de combate à pandemia. Então, a gente doou alimentos para os médicos que estavam na linha de frente, a gente apoiou pesquisa e desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento de vacinas aqui no Butantan. Então, a gente foi muito ativo também nessa interlocução e com as comunidades, que começaram, né, a nos procurar com demandas ali de questões muito de ordem prática mesmo. Falta leito de UTI, falta alimento, faltam insumos, né? Está faltando insumos, está faltando luva, está faltando máscara, né? Então, e a gente garantir a gente garantir a prestação de contas para a sociedade, né? Contar o que a gente estava fazendo e prestar contas também de todas essas ações de apoio. E aí volta de novo, né, desde lá do início, né, da nossa parte pelo todo, da visão 2030, do compromisso Net Zero, ou seja, né, vocês foram exigidos a colocar mais ainda, de forma explícita, o que vocês entendem que é a condução de valor da organização. Bem bacana isso, bem bacana isso. Eu acho que várias empresas, de novo, vou usar a expressão do passado, né, porque tomara que a gente esteja avançando, né, para o final, né, da pandemia e virar uma endemia, não é que não seja grave, mas algo mais controlado, que é o de que várias empresas saem ao final desse processo com uma percepção, com uma reputação muito melhor do que quando entraram,
né? Elas foram desafiadas a deixar, e aí, de novo, não estou falando de BRF, estou falando do contexto como um todo, deixar de falar de, como eu sou maravilhosa, ou como meu produto é isso, meu serviço é aquilo, para, acima de tudo, expor esse lado, essa preocupação social, né? Ambiental e social como um todo. Bem legal isso. Querida, estou gostando da conversa, está quase atingindo 1 hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim como no início, a gente faz uma pergunta que é mais padrão, ao final da entrevista, estamos caminhando para o final. E antes de caminhar para o final, desde já, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Você é muito clara ao expor as suas ideias e os princípios da organização. Isso é muito bom para quem, do outro lado, é o nosso público, sobretudo estudantes de MBA, profissionais de comunicação como um todo, para entenderem as estratégias das organizações. Então, obrigado não só pela sua participação, mas pela clareza como você expõe. E aí a pergunta final é, e dentro disso tudo, dentro desse mundo em constante transformação, dentro desse repensar da sociedade, do papel das organizações dentro da sociedade, como é que que conselho você daria a uma pessoa de 25 anos, 30 anos, que é o nosso público, e olha que você está bem perto disso, olhando para você não está distante disso, olha, né? Mas, assim, que conselho você daria para uma pessoa que mora em Santos, no Rio, no Maranhão, na Bahia, mas que quer ser uma profissional como a Raquel? Que conselho você dá para essa pessoa? Ou o que estudar, ou o que ler, ou o que ver, ou o que pensar? Qual é o teu conselho? olha, o meu conselho é que essa pessoa, primeiro, busque uma formação, né? Mas eu acho que assim a formação não é para você ter um nome no seu currículo, mas alguma coisa que você vai gostar mesmo de estudar. E quando eu falo de formação, a gente tem inúmeras alternativas à disposição, né? Acho que é uma coisa muito bacana dos nossos tempos aqui, porque existem diversas alternativas online, para quem pode presencial, para quem não pode, né? Eu acho que a gente ir atrás da formação técnica, do conhecimento acadêmico é sempre muito importante, né? Mas que busque se aproximar de alguma forma dessa área de trabalho, né? Eu acho que a prática ela ajuda a moldar o profissional que você vai ser, né? E a prática de comunicação e de marketing você pode aplicar em várias áreas de trabalho, né? Então acho que isso é uma das belezas da nossa profissão, né? Então, se você for uma pessoa curiosa que quer aprender e trabalhar com comunicação e marketing é também trabalhar com um olhar para o negócio. Então, tá perto, entender o que acontece no negócio, né? Porque não é só sobre fazer um anúncio bacana, uma comunicação bonitinha, mas entender o que aquilo ali vai gerar, né? A ação que você está tomando, que impacto que ela tem, né? Então, é muito importante conhecer do negócio também. Então, qualquer formação também. Desculpa. Tá vendo? Quem faz ao vivo dá nisso, tá vendo? A gente está aqui nesse momento, enquanto a Raquel se recupera, né? A gente está aqui. Fique bem, respira, fique bem. Não avisei no começo aqui para o público que eu estou me recuperando de um resfriado. Sim. Então, a tosse me deixou ir até agora. Mas eu estava falando sobre formação também procurar entender sobre negócios, né? Porque eu acho que um dos papéis do comunicador é traduzir a linguagem dos negócios para a linguagem da vida real, né? Para a linguagem que engaja os públicos. Então, mas para você conseguir traduzir, você precisa conseguir entender, né? Então, essa é uma dica que eu dou. Ou como diz o Saramago, só para você também retificar e melhorar, né? Às vezes, a gente, para entender a ilha, a gente precisa sair da ilha, né? Ou seja, eu não vou conseguir fazer uma boa comunicação se eu não entender o todo. Eu preciso entender o todo, a perspectiva, e às vezes não só da minha empresa, mas do setor em que eu estou inserido,
para conseguir olhar assim de fora e ver a big picture. Bom, maravilhoso. Bom, depois de Saramago, o que é que eu posso dizer, né? Mas é isso, e vá atrás, né, de achar um espaço para você. Eu acho que tem muita oportunidade em comunicação. Pessoal, com isso, a gente já abusamos do bom sentido da Raquel, né? Já deu até aqui a tosse, como ela disse, ela está se recuperando de uma gripe forte, né? Não quis postergar a gravação, mas isso acontece, né? E sim, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por toda a sua atenção. Tá? Quer falar alguma palavra final? Não, só agradecer mais uma vez um convite muito bacana estar aqui com você. Espero que a turma aí tenha gostado. Com certeza. Até a próxima. E com isso, pessoal, a gente encerra mais um Bora Falar de Branding. A gente teve hoje a oportunidade, a honra de conversar com Raquel Ogando, diretora de comunicação corporativa da BRF, essa gigante que leva o nome do Brasil a mais de 110 países, emprega mais de 100 mil colaboradores e que, acima de tudo, está presente, como ela usou a expressão, 9 em cada 10 lares brasileiros. Se olhar a geladeira e se olhar a minha, vai ter produtos Sadia, Perdigão, Quali, alguma das marcas inseridas, tá bom? Então, se você curtiu, por favor, dá lá o seu ok, o seu joinha, recomenda, acima de tudo, para amigos, né? De novo, Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, não tem finalidade comercial, mas essa mensagem, esse conteúdo e outros conteúdos precisam chegar, acima de tudo, a quem ele é destinado. Profissionais de comunicação, estudantes de comunicação, que têm a oportunidade, através dessas conversas, entenderem como as estratégias são construídas e, acima de tudo, fazerem dessas pessoas profissionais melhores que o nosso país tanto precisa. Ok? Então, um abraço, até o próximo Bora Falar de Branding. Tudo de bom.